Bom, Dalcira, o que aconteceu hoje não foi uma visita, uma interdição no dia de hoje da FEPAM. Hoje a gente acabou por distribuir o relatório de visita que eles fizeram umas 2 semanas atrás. Mas o porquê que isso aconteceu? No começo de julho, a gente, como Secretaria do Meio Ambiente, recebeu algumas denúncias sobre um efluente líquido que estava escorrendo de cor escurecida e mau cheiro, saindo das dependências da empresa, escorrendo pela Moron em direção ao rio. Então, qual é o papel da Secretaria do Meio Ambiente nesse cenário? É fazer a comunicação com a FEPAM. Por quê? A operação da Pradosem, ela é gerida, a licença de operação, ela é emitida pela FEPAM, que é um órgão estadual. E nós não temos jurisdição como Secretaria Municipal para fazer uma intervenção, uma autuação, uma notificação. Então, o nosso papel dentro desse escopo é, quando recebemos essas denúncias, fazer a comunicação para a FEPAM, que tem um escritório regional em Santa Maria, que é quem nos atende nesse caso. O que aconteceu? Nesse evento, nós acionamos e eles estiveram na semana seguinte em Cachoeira, em loco, dentro da empresa, tanto o gerente regional da FEPAM quanto uma analista, fazendo a análise do cenário e confirmaram as denúncias que toda a Cachoeira já sabe, né, que está existindo e existiu naquele momento um descarte irregular de resíduos líquidos, que era proveniente da lavagem de soja apodrecida nos silos. Então, esse foi o fato gerador da notificação, da autuação e da necessidade de medidas corretivas pela FEPAM. O que a FEPAM determinou para a Pradosem? Que a safra 2025-2026, ela não pode acontecer a operação enquanto a Pradosem não tomar algumas medidas administrativas que eu posso ler na sequência para vocês. Por favor. Muito bem. Então, confirmado que houve o descarte e escoamento de chorume na via pública, a FEPAM determinou que a empresa, a Pradosem, deverá, no prazo de 10 dias a partir da data daquele relatório, 10 dias corridos, não são 10 dias úteis, informar qual é a solução técnica adequada para contenção e destinação ambientalmente segura do chorume. Então, todas essas informações, elas devem ser repassadas à FEPAM, não para a Secretaria do Meio Ambiente. Adicionalmente, a Pradosem deverá apresentar no mesmo prazo um cronograma detalhado de execução e remoção integral dos grãos deteriorados atualmente armazenados nos silos, porque é isso que aconteceu. Grão apodrecido e eles lavaram e foram condenados, digamos assim, a retirar esse material que estava contaminando as ruas. Então, o cronograma tem que prever a conclusão das atividades até 120 dias corridos, a partir da data do relatório, que é 5 de julho. Isso vai dar lá no finalzinho de outubro, se eu não estou enganado. Então, é expressamente vedada a operação da safra 2025-2026, enquanto os silos não estiverem completamente desobstruídos e livres desse material em decomposição. A empresa também vai ter que informar o destino final desses grãos removidos, assegurando que o local de destinação esteja devidamente licenciado e que a integridade ambiental da área receptora seja plenamente garantida. O que aconteceu no dia de hoje que gerou todo o burburinho e esses comentários? É que, novamente, a gente teve, a Secretaria do Meio Ambiente teve a informação, através de contribuintes, de um mau cheiro, aquele mau cheiro tradicional que a gente sabe que acontece quando a soja é removida. E, de novo, a Secretaria fez o seu papel, acionou a FEPAM e disse, olha, a gente está tendo reclamação de novo sobre mau cheiro, não efluente dessa vez. E a FEPAM nos informou que essa operação ela está dentro do prazo, de fato, conforme dado dentro do documento, e que muito provavelmente esse mau cheiro está acontecendo porque eles estão mexendo nessa massa que deve ser retirada. Então, em suma, é isso, Dalcira. O que aconteceu hoje foi a divulgação desse relatório, contendo as medidas de adequação à não conformidade que a Pradosem apresentou, e a principal delas, a mais impactante, é justamente essa, de não operação da safra 2026, enquanto esses silos não estiverem desobstruídos e livres. Quer dizer que, na verdade, o que se sabe, né, e há produzentes que vêm tomando todas as medidas necessárias para cumprir toda a legislação, né, mas o que tem lá não é cevada. Eu Dalcira, sempre imaginei que a operação da Pradosem fosse soja, mas, aliás, fosse cevada. Mas o que tem nos silos hoje é soja. Soja decomposta. Decomposta, é aquela soja que fica deteriorada, perde a validade e vai apodrecendo, na verdade. Né? A palavra é um pouco forte, mas é isso que acontece. Exatamente, a soja umedeceu e apodreceu,
e ela é um elemento orgânico, e todo elemento orgânico em composição, assim como uma carne, como uma fruta, como um cavalo morto, ele solta gases que são muito mal cheirosos. Então, esse cheiro que se sente na cidade no final da tarde, normalmente, né? Tem dias que fica quase insuportável, é de lá, é exatamente dessa, se mexer nesse material que exala esse cheiro que infesta toda a parte baixa da cidade. Exatamente, e tem dias que isso se potencializa porque em dias de maior umidade, em dias que o teto das nuvens está mais baixo, ou seja, não se consegue com facilidade dissipar esse gás que é emanado, e dependendo da direção do vento também, ele se espalha para uma área onde tem a maior densidade populacional e acaba, infelizmente, incomodando as pessoas. Então, o que é importante para as pessoas, para o contribuinte saber? Ainda dentro desse prazo de 120 dias no máximo, pode ser que eles terminem antes essa operação, mas enquanto eles estiverem movimentando essa massa decomposta, é muito provável que vai ser sentido esse odor novamente. Pois é, né? Então, tá aí essa decisão. Os silos só poderão ser ocupados ou utilizados para uma nova safra depois que todo esse material for retirado e os silos forem lavados, é isso? Exatamente. E essa fiscalização sobre o andamento do trabalho, a conclusão e a qualidade, ela obrigatoriamente é feita pela FEPAM. Então, eles devem vir aqui num cronograma que eles estabeleceram em acordo com a Pradosem para fiscalizar e avaliar se aquele trabalho que está sendo definido está sendo bem feito. Pois é, são 5.000 toneladas, secretário, que tem que ser retiradas de lá. Isso é uma operação gigantesca, né? Porque não são 5 toneladas, são 5.000 toneladas. Para onde vai esse material? Nós, como secretaria, não temos essa informação e até a Pradosem ela não tem obrigatoriedade de passar para a secretaria essa informação. O que a gente faz é, eventualmente, consultar a FEPAM, como fez nesse caso, para saber, e aí, como é que ficou aquela nossa denúncia? Vai para onde? Então, neste momento, nós não temos essa informação de para onde vai ser destinado, que é uma determinação da FEPAM, mas essa informação, certamente, que já passados os 10 dias, a FEPAM deve ter. Pois é, né? Porque isso não é assim, vamos retirar de caminhão aberto, caminhão fechado. Como vai ser? Para onde vai esse material? Vai para algum campo? Isso poderá ser depositado aí como adubo? Eu não sei. Os biólogos aí podem dizer, e a própria FEPAM, né? Porque qual vai ser a destinação desse material? Que é a pergunta que se faz nesse momento, né? Como é uma operação licenciada, e vamos dizer, em operação normal, quando a FEPAM emite uma licença de operação, lá dentro tem que dizer, ok, seu processo funciona dessa forma, gera esse tipo de resíduos e a empresa tem que dizer para onde vai cada tipo de resíduo. Então, na licença de operação, normalmente a operação normal é descrita onde tem esse resíduo. Como esse é um caso atípico, mas esse é um resíduo possível do processo de operação da Pradosem, eles têm que informar para a FEPAM, porque esse local para onde vai esse resíduo, ele também tem que ter uma licença. Assim como aqui em Cachoeira, nós temos, por exemplo, a nossa estação de transbordo lá na Ferreira, que ela é licenciada e ela é apta para receber tais e tais e tais tipos de resíduos. A Pradosem tem que encaminhar também para um local que seja licenciado, porque não pode simplesmente ser largado ao léu, precisa ter um estudo, muito possivelmente essa soja, porque eu já trabalhei no mercado, nesse mercado de esmagamento de soja há uns anos atrás, ele não pode ser usado como adubo, porque ele tem decomposição, ele tem alguns elementos químicos aí danosos, então é um processo, como você falou, bem complicado, bem demorado, como a gente está falando aí de 5.000 toneladas, só para ter uma ideia, uma carreta carrega entre 20 e 22 toneladas, uma carreta, nós estamos falando de 5.000 toneladas. Sim. E não é fácil, porque é uma carga de baixo valor agregado, também encontrar caminhões que estejam dispostos a esse frete. Então, é um desafio bem grande que a Pradosem tem pela frente. E ela tem quantos dias? 120 dias para fazer essa operação ou quantos dias? Isso. Prazo máximo de 120 dias a partir do dia 5 de julho. Fazendo a conta que deve dar lá no finalzinho de outubro, começo de novembro. 120 dias, que coisa. Bom, de qualquer maneira, é uma situação que já vinha se arrastando, não é a denúncia com relação a isso, a FEPAM não é dessa administração, já vinha há tempos os moradores dali se sentindo prejudicados, denunciando, e a própria Secretaria do Meio Ambiente também buscando alternativas para resolver esse problema. Exato, isso não é um caso recente, essa ocorrência, ela aconteceu nessa gestão, mas a gente tem plena ciência e informação que esse fato já vem se arrastando já de um bom tempo, só que dessa vez chegou para a gente e a gente executou aquilo que precisa ser feito, que é acionar a FEPAM e também cobrar a FEPAM para que eles viessem aqui
porque ao que a gente tem de informação, mesmo com as denúncias anteriores, a FEPAM ainda não tinha vindo aqui fazer uma fiscalização efetiva. E dessa vez veio e caneteou forte a Pradozen. Pois é, e tomara que tudo dê certo, porque a Pradozen é uma das maiores empresas de Cachoeira do Sul, né, secretário André? E a gente também gera emprego, gera impostos, gera. Né, e Cachoeira também está carente desses impostos, agora não à custa do meio ambiente, né? Exatamente. A gente, como cidadão e como cachoeirense, tem que torcer para que ela consiga solucionar os seus problemas. Nós, como Secretaria do Meio Ambiente, temos que estar disponíveis para dar todo o suporte possível para que isso não aconteça. E o cidadão tem que fazer aquilo que é o seu papel, que é fiscalizar também, monitorar, informar, para que essa cadeia funcione bem e a gente acabe melhorando todos os processos. E tudo isso que a gente está falando aqui é para melhoria de processo. É para que a Pradozen ajuste seus processos internos, para que isso não ocorra, para que a gente não tenha falhas no meio ambiente, para que não aconteçam multas, para que a empresa não decida ir embora. Então, tem uma série de coisas agregadas. Pois é, vamos torcer para que tudo dê certo no final, que a empresa possa cumprir a licitação, não pense em ir embora, porque já houve também algo, eu me lembro que há algum tempo houve um rumor, porque se apertar muita fiscalização a gente vai embora, porque esse churume não é nosso, né? Chegaram a acusar inclusive o hospital, né, de ser o causador desse churume que corria ali na Moron. Exatamente, mas nesse caso específico, porque a gente também, como secretaria, quando solicita as informações da FEPAM, recebe o relatório. Isso que eu acabei de ler para vocês são as determinações da notificação. Mas o relatório fotográfico, do que foi visto, do que foi encontrado, eles também nos enviam, e esse eu não posso divulgar publicamente. Sim. Mas o fato, ele foi confirmado e a operação é dali de dentro mesmo.